Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, servidores, imprensa, público presente, galeria. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, discussão única, projeto de lei número 6.035 de 2025, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 34 de 2025, que dispõe sobre a utilização de recursos de royalties e participações especiais para o pagamento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro com a União e da outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com voto em separado pela inconstitucionalidade do deputado Luiz Paulo, de servidores públicos, contrário, de tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais, favorável com voto em separado, contrário, do deputado Luiz Paulo, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, com voto em separado, contrário, do deputado Luiz Paulo. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Flávio Serafini, Arthur Monteiro e André Correia. Pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de servidores públicos, de tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário para emitir o parecer. Deputado presidente da Constituição e Justiça, querido irmão Rodrigo Amorim. Senhor presidente, quero dar o parecer aqui sobre as emendas de plenário. O parecer é favorável com subemenda às emendas 19 e 25, aglutinativa com subemenda às emendas 19 e 25, contrário às demais emendas. Esse é o parecer da CCJ às emendas de plenário. E quero agradecer a oportunidade de diálogo aqui, concluindo desde já por substitutivo, agradecer aqui o diálogo e a importância do que a gente destacou, que é a vigência até 31 de dezembro do próximo ano. Eu pedindo forma final de redação. Pedindo forma final de redação e agradecendo a presença na casa dos três secretários, secretário de Governo André Moura, secretário de Fazenda Juliano, secretário de Planejamento Adilson, presente aqui o secretário André Moura, e agradecer também as bancadas e o diálogo, agradecer ao deputado Flávio Serafini, que tivemos um embate ontem, mas ao bom diálogo, deputado Luiz Paulo, deputada Marta, e deputado Mink e demais deputados que participaram da reunião. Obrigado, presidente. Presidente. Obrigado. Deputado Luiz Paulo. Só para ficar claro, porque quando o deputado Amorim estava dando o voto, estava muito o burburinho. Deputado Amorim, viu, deputado presidente? Deputado Amorim fez uma subemenda no parecer dele para dizer que esta lei entra em vigor na data da sua publicação e seus efeitos só durarão até 31/12/2026, mais ou menos nesses moldes. Quer dizer, é uma lei para durar o 25 e o ano de 26 só. Presidente, no parecer foram rejeitadas as emendas e, aproveitado o texto das emendas do deputado Flávio Serafini e do deputado Luiz Paulo, foram as emendas aceitas, aglutinativa, com subemenda a essas duas emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Presidente, só pedido de Vossa Excelência. Deputado Mink, muito obrigado, Amorim. Não, rapidamente, muito obrigado a todos os parlamentares envolvidos na nossa reunião mais cedo e aos três secretários de Estado, meu querido irmão secretário André Moura, secretário Adilson Faria estava aqui também, secretário Juliano de Fazenda, muito obrigado pela presença e pelo respeito ao parlamento. Deputado Mink, por favor. Presidente, só para complementar o que já explicou o deputado Amorim e complementou o deputado Luiz Paulo, que é o seguinte: também participei da reunião dos líderes com os três secretários, a quem sempre saudamos a presença aqui. Como eu disse ontem, diálogo é bom e não tem contraindicação.
E o acordo que a gente fez, assim, nós da oposição, vamos votar contrário. A gente não vai obstruir. O que a gente fez foi o que a gente chama de redução de danos. Quer dizer que isso só vale até final do ano que vem, dezembro. O próximo governo, se tiver necessidade, reapresenta. Então, isso, para nós, significa que não vai haver uma dilapidação permanente de um fundo para garantir a Previdência. Então, foi o acordo possível. Em vista disso, a gente não obstrui, mas vota contra. E foi uma reunião de altíssimo nível, essa que é a verdade, cada um com a sua percepção, defendendo o seu ponto de vista, mas foi um acordo de procedimento que só a democracia pode permitir. Agora, não achamos que resolve tudo, tanto é que vamos votar contrariamente. Mas foi um entendimento e acho que todos cederam alguma coisa e os aposentados e pensionistas vão ter garantia que não vão ser dilapidados forever. Obrigado, deputado Mink. Deputado Flávio Serafini. Presidente, primeiro eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo esforço para que a gente conseguisse ter um espaço de diálogo acerca desse projeto. A gente estava muito tenso já há algumas semanas, cobrando do governo um espaço de negociação e Vossa Excelência, com a ajuda do deputado Rodrigo Amorim, mesmo contrariado, aceitaram fazer esse espaço e a gente conseguiu avançar num ponto de acordo que é importante. Esse projeto, ele tem 3 fundamentos que a gente tem atacado, eu quero só explicar para quem está nos acompanhando. 1, ele legaliza a retirada de recursos do Rio Previdência, que foi realizado no ano passado em 5 bilhões de reais. Ele permite que o governo, esse ano, retire o que tem no Rio Previdência. Só que, além disso, ele tinha um terceiro ponto. Ele acabava com o mecanismo atual de financiamento do Rio Previdência com royalties e participações de petróleo daqui para frente, fazendo com que, caso a gente voltasse a ter sobras de royalties e participações, como tivemos no ano passado, no ano retrasado, esse dinheiro não ficasse mais no Rio Previdência. O acordo que foi fechado foi, o governo aceitou, a lei só vai valer até 2026, com isso vai preservar para o futuro esse mecanismo de financiamento do Rio Previdência e a gente não vai obstruir a sessão. A gente continua sendo contra, a gente acha que não podia ter mexido nem no ano passado, nem raspar o tacho esse ano, mas esse acordo, obviamente, tem um conteúdo importante de, daqui para frente, manter o teor. Então, quero agradecer mais uma vez a Vossa Excelência, agora o deputado Rodrigo Amorim está aqui, com quem eu costumo ter muitos embates, e vocês dois garantiram esse espaço de debate, e foi importante porque a gente está lidando com centenas de milhares de vidas e a gente tem responsabilidade sobre isso. Eu que agradeço suas palavras, deputado Serafini. Podemos, deputado Chiquinho da Mangueira, porque eu preciso continuar colhendo os pareceres. O nosso acordo, Amorim, é votar e depois... Cada bancada encaminha depois, Serafini? Perfeito, perfeito, perfeito então. É porque eu fiquei lá na sala. Perfeito, sem problema. Deputado Chiquinho da Mangueira. Presidente, eu queria chamar aqui o deputado Rodrigo Amorim, por favor, só para dizer o seguinte: as pessoas acabam criando uma imagem de um cara durão, de um cara difícil de lidar, mas eu quero testemunhar aqui o que aconteceu ontem com o deputado Rodrigo Amorim. Ele não foi intransigente. Pelo contrário, foi extremamente habilidoso, foi extremamente comprometido com o projeto que estava em pauta, e eu tinha certeza absoluta que nós íamos chegar aonde chegamos nesse acordo, que não é aquilo que a oposição queria, e diziam que o deputado Rodrigo Amorim era um cara difícil, que não tinha como lidar com ele. Pelo contrário, ele foi muito, muito feliz e brilhante na atuação dele, tanto antes quanto durante, como hoje aqui, fazendo o que é o papel de um parlamentar. É a grandeza do parlamentar. E o Rodrigo é um cara que tem essa grandeza. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Chiquinho da Mangueira. Para emitir parecer pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, como eu expliquei, esse projeto é um grave ataque à previdência pública dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Por isso,
a gente aprovou as emendas que buscam não permitir que dinheiro seja retirado do Rio Previdência e, pelo contrário, criar mecanismos de proteção ao Rio Previdência. Então, o nosso parecer é favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, 63, 64, 66, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 111, 112, 113, contrário às emendas 44, 64, 65, 78, 79, 80, 81, 82, 102, 104, 105, 106 e 110 para salvar o Rio Previdência. Muito obrigado, deputado Flávio Serafini. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual de Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado presidente, querido amigo Arthur Monteiro, por favor. Votar, senhor presidente, acompanhe a CCJ. Obrigado, deputado. Não sei o que eles trataram, não estava na pergunta só. Deputado Luiz. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado André Correia. Estou vendo aqui no sistema remoto. Presidente, Pois não, querido amigo. meu parecer é na mesma linha do acordo que foi firmado, presidente, cumprimentando aí a todos pela capacidade de fazer o acordo e deixar claro, presidente, porque passou para as pessoas a forma como foi conduzida aí, que poderia ter agora no curto prazo atraso de salário dos aposentados, enfim, nada disso vai acontecer em função desse projeto, né? Não é essa a linha que muitas pessoas aí interpretaram, né? Então, eu felicito aí a todos pelo acordo, a oposição e o governo, e voto da mesma forma aí que a Comissão de Tributação, de acordo, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Verificação, presidente. Voto. Verificação. Voto contrário e verificação, presidente. Ok. E encaminhar a votação. Voto contrário, peraí, para a gente computar então. Vai encaminhar, ok, na verificação então do painel. Então, senhores e senhoras deputados e deputadas, vamos ao painel para dar celeridade à nossa pauta, que está um pouco extensa na data de hoje. Sim, aprova o substitutivo, não, rejeita. Podemos por favor. encaminhar, Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Luiz, deputada Dani pediu primeiro, em seguida Vossa Excelência. Sem Tem problema nenhum, é um prazer. Ok. Presidente, vou tentar ser muito breve, até porque a matéria exige celeridade e firmeza. Muito embora nós tenhamos avançado num acordo que tenha tido participação de alguns dos deputados aqui da oposição, eu e a bancada do Partido Comunista do Brasil entendemos que o mérito do projeto prejudica, sim, a salvaguarda das e dos pensionistas e aposentados do Estado do Rio de Janeiro, que por anos dedicaram a sua vida à estruturação dos serviços essenciais. Fragilizam um mecanismo importantíssimo que garante a manutenção dos salários e pensões dessas e desses servidores, a quem todas e todos nós devemos um Rio de Janeiro que consegue cumprir com os serviços essenciais. A crise que enfrenta o Rio de Janeiro, presidente, é uma crise de má gestão. É uma crise que tem raízes profundas, mas que está diretamente ligada à ineficiência de diversos governos e à subserviência de diversos governos com setores produtivos que se beneficiaram
de dispositivos de renúncia fiscal e nunca se comprometeram em fazer a vida das trabalhadoras e trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro melhorar. Nunca se comprometeram em abrir os postos de trabalho, setor produtivo esse que sequer conseguiu diversificar a oferta de produtos e serviços, melhorar a arrecadação e que o governo e diversos governos de caráter burguês não tiveram a força necessária para enfrentar. Por tudo isso, presidente, o voto do Partido Comunista do Brasil é contrário à matéria. Obrigado, deputado Dani Balbi. Pelo PSD, meu querido amigo professor Luiz Paulo Corrêa da Rocha, por favor. Presidente, pela bancada do PSD, estamos votando contrário, senhor presidente. E por quê, senhor presidente? O Rio Previdência precisa capitalizar o seu fundo financeiro, porque se não capitalizá-lo, é questão de tempo que estaremos atrasando os salários de inativos e pensionistas, e isso se estenderá também aos salários do ativos. Royalties participação especial é a principal receita do Fundo Financeiro do Rio Previdência. E ele flutua ano a ano, função do preço do barril do petróleo e da cotação do dólar. A previsão para o ano que vem é uma previsão de queda em relação a 25. Mas isso não quer dizer que em 27 ou 28 ele possa melhorar em muito. Até porque vivemos num mundo instável e as sucessivas guerras toda hora mexem com o preço do barril do petróleo e a cotação do dólar. Ora, diante disso, nós já vimos o fundo financeiro ser despedaçado pela tenebrosa Operação Delaware. Estamos vendo o Fundo Financeiro do Rio Previdência sendo despedaçado por aplicações de 2,6 bilhões de reais de bancos e instituições associadas ao Banco Master, que é um banco de terceira linha. Hoje mesmo tem um grupo que pediu falência, manchete de primeira página do Globo, e este grupo tem do Rio Previdência aplicado nele, que é associado ao Banco Master, 100 milhões de reais. Então, depedrar o fundo com aplicações indevidas, de risco, e tirar dinheiro do fundo, bota a temer, de fato, o futuro do Fundo Financeiro do Rio Previdência. Nós que estamos aqui na casa há muitos anos, vimos sustentando essa posição. E hoje, o governo, numa reunião que Vossa Excelência marcou na sua sala, com muitos parlamentares presentes, inclusive o deputado Carlos Mink, que está aqui do meu lado, tirou-se uma solução intermediária. Aliás, reunião presidida pelo deputado Rodrigo Amorim. É que essa legislação só ocorra até 31/12/26. E com isso, o efeito danoso é menor do que ela ficasse perpetuada no tempo. Claro que isto não era o que nós desejávamos, por isso estamos votando contrário. E nem isso tira o nosso direito de arguir a inconstitucionalidade da matéria no Tribunal de Justiça. Então, por isso, senhor presidente, estamos votando contra, dizendo que na tarde de hoje, dos males, foi o menor. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Próximo orador inscrito, deputado Carlos Mink, por favor. Presidente,
Da mesma forma que o deputado Serafim e o deputado Luiz Paulo, também participei da reunião do Colégio de Líderes e queria saudar essa reunião. Aliás, Vossa Excelência, ontem, né, o deputado Flávio, nós todos chegamos ao entendimento que possibilitou a reunião de hoje. Queria saudar também a presença dos secretários de Estado, o secretário André Moura, o secretário Adilson, o secretário Juliano, de 3 secretarias importantes, Planejamento, Fazenda, Secretaria de Governo, e nós chegamos a esse entendimento. O entendimento é bom explicar. Nós da oposição, que éramos contra o projeto, continuamos contra o projeto. O que a gente conseguiu foi limitar o efeito até dezembro de 2026. Dessa maneira, nós não vamos obstruir, né, não vamos destacar, mas no encaminhamento e no pedido de votação nominal, que já está aqui o plenário avançando, nós da oposição estamos votando contra. Consultei meu companheiro de partido, né, companheiro Jari Oliveira, ecossocialista, nós temos a mesma posição que a oposição. Nós votamos contra o projeto, porque a gente acha que, constitucionalmente, esses royalties eram para garantir, por muito tempo e com tranquilidade, as pensões e aposentadorias de milhares e milhares de servidores, de funcionários que dedicam a vida ao serviço público. Estamos votando contra. Agora, este entendimento foi bom. Inclusive, nós salvamos os deputados da base terem que votar uma coisa tão impopular na véspera da eleição. Seguramente, os deputados da base vão nos agradecer eternamente por esse entendimento. E dizer para os funcionários todos aqui presentes, isso é o que nós chamamos redução de danos. Redução de danos é quando nós, que somos minoria, não conseguimos arquivar completamente esse projeto, que é o que o projeto mereceria, mas conseguimos reduzir o efeito dele até o final do ano que vem. Isso significa que a partir de janeiro de 2027, por aí adiante, não se poderá depredar, saquear os recursos do Fundo Previdenciário, dos royalties, para pagar pensões e aposentadorias. Isso se chama, tecnicamente, redução de danos. E nós, mesmo sendo uma minoria, conseguimos reduzir os danos para garantir as pensões e as aposentadorias, que não vão ser mais, não terão mais o seu fundo garantidor saqueado ou depredado por conta das incompetências de um governo que arrecada mal, gasta mal, economiza mal, investe mal e depois quer jogar a conta nas costas dos servidores, funcionários, aposentados, pensionistas, que não tem nada a ver com uma gestão desastrosa e, portanto, não vão pagar o pato. Conseguimos reduzir o dano e, portanto, votamos contra, porque o projeto é ruim. Mas não obstruímos, porque foi esse o acordo que, mesmo sendo uma minoria, nós da oposição conseguimos conquistar. Saudações biodiversas e planetárias para todos que vieram aqui protestar. Obrigado, deputado Mink. Deputada Marina, do MST. Obrigada, presidente. Presidente, também participei dessa reunião de líderes, onde chegamos a esse acordo, que é isso, de redução de danos, mas que acredito ser muito importante para o nosso Estado. E como líder da bancada do PT, estou aqui com a companheira, nossa deputada Verônica, a Élica e a Carla. E a nossa bancada do PT vota contra esse projeto que utiliza recursos dos royalties para participação e pagamento da dívida pública, porque nós acreditamos, sim, que o Estado do Rio de Janeiro está com seríssimas
crises, de dívidas políticas, econômicas, mas nós não podemos sacrificar o servidor público que dedicou a sua vida toda para construir esse Estado e que hoje vão ser os principais sacrificados. Portanto, a bancada do PT é contra esse projeto, vai votar contra e vai continuar na luta junto com os servidores públicos do nosso Estado para que os direitos de todos os trabalhadores e as trabalhadoras, servidores públicos do nosso Estado, tenham seus direitos garantidos e, nesse caso especial, os aposentados e pensionistas. Então, voto contra por um projeto do Estado do Rio de Janeiro que tenham os seus servidores públicos de todas as categorias como seres dos mais importantes para o desenvolvimento do nosso Estado e que tem, sim, que ser os primeiros da fila a receber os seus principais direitos. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Marina, do MST. Próximo orador escrita, Marta Rocha. Por favor, deputada, querida amiga Marta, por favor. Presidente, boa tarde a todas e todos que ocupam a galeria. Eu sempre digo que quando essa galeria está lotada de pessoas, é o exercício da democracia e é o exercício do voto diretamente. Eu quero registrar aqui que o PDT vota não. E por que o PDT vota não? Eu estou no meu 3º mandato e estou vendo a repetição de um filme. Estou vendo a repetição da Operação Delaware, que acabou com os recursos do Rio Previdência. Estou vendo uma repetição de 2016, quando os servidores do Estado ficaram sem salários. E há um equívoco na narrativa desse projeto. Esse não é um projeto para defender o Estado do Rio de Janeiro. Esse é um projeto que o governador Cláudio Castro quer defender o seu mandato até 2026. Porque esse mesmo Rio Previdência, no ano passado, fez um investimento perdulário que fez com que hoje o Tribunal de Contas abrisse uma auditoria para questionar o investimento feito no Banco Master, que nunca teve qualquer tipo de credencial para que pudesse autorizar o investimento do Rio Previdência naquela entidade financeira. E quando se diz que essa decisão de permitir o uso do Rio Previdência para o pagamento da dívida pública é colocar em xeque o pagamento do salário e da pensão e da aposentadoria de todos. Isso não é apenas para atingir os aposentados. Nós assistimos nessa casa o aumento da alíquota também para os aposentados, porque quando não houver dinheiro no Rio Previdência, o fundo da fonte 100 é que vai ter que pagar esses salários. E aí não haverá recurso no governo do Estado, como a gente já vem assistindo de forma repetida. Então, limitar ao ano de 2026 foi apenas uma tentativa de redução de danos, mas o projeto é ruim. O projeto é nefasto, o governador Cláudio Castro trata mal os servidores, trata mal os aposentados e não há uma outra decisão a ser feita a não ser a de dar o voto não. E eu lamento profundamente de assistir, quando olho para a base do governo, quando vejo servidores públicos votando favoravelmente a esse projeto. Respeitar uma boa gestão é respeitar os servidores públicos. Garantir direitos e garantir qualidade na prestação de serviço público passa, sim, por respeitar os servidores que hoje trabalham e aqueles que dedicaram mais de 30, 40 anos da sua vida em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que o PDT vai votar não e sai daqui de cabeça erguida na certeza da defesa dos servidores públicos, porque eles sim são os maiores e melhores executores do destino da população do nosso Estado. Muito obrigada. Para encaminhar, senhor presidente.
Deputado Serafini, por favor. Senhor presidente, para encaminhar pela bancada do PSOL, o voto não a esse projeto, que é um grave ataque aos direitos dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, aos aposentados e às pensionistas. Um sistema de previdência de um Estado, para funcionar, ele tem que buscar não só fechar suas contas e garantir as aposentadorias e pensões em dia, mas também se planejar para garantir o pagamento no futuro. E o que o governo Cláudio Castro está fazendo é raspar o caixa do Rio Previdência e ameaçar, já para o ano que vem, a possibilidade de aposentados e pensionistas ficarem sem pagamento. Eu acompanhei 2016, eu acompanhei 2017, eu presidi uma CPI sobre o Rio Previdência e eu sei o que são famílias passando fome por não terem o que comer. Por isso, a bancada do PSOL não só vai votar contra, não só lutou contra esse projeto desde que ele chegou aqui, como também vai à Justiça continuar trabalhando contra a retirada de recursos do Rio Previdência. Não abrimos mão de continuar lutando. Mas eu quero falar para os servidores e servidoras, para os aposentados, para os pensionistas que vieram até aqui, porque vocês não perderam a viagem. Vocês nos ajudaram a ter uma vitória importante, porque as aposentadorias continuam ameaçadas, porque o governo está raspando dinheiro. Mas a gente conseguiu, graças à pressão de vocês, fazer o governo aceitar que o mecanismo de financiamento do Rio Previdência, com royalties e participações especiais, vai ficar mantido a partir do final de 2026. E com isso, a gente tenta novamente reduzir o desequilíbrio atuarial do Rio Previdência e fazer o que é mais importante, garantir aposentadoria, garantir pensão para os nossos servidores públicos. Não existe direito social sem serviço público de qualidade. Não existe serviço público de qualidade sem servidor valorizado e tratado com dignidade. Por isso, a bancada do PSOL vota não a esse projeto e segue na luta contra o assalto ao Rio Previdência. Obrigado, deputado Serafini. Eu acho que a deputada Lilian Bering. Declaração de voto, já é declaração. Vai declarar depois? Então as bancadas já encaminharam, a Amorim está abrindo mão do caminhamento? Ok? Vambora. A presidência vai proceder à primeira chamada. Deputado André Corrêa não está constando aqui, mas voltou no grupo dos deputados, sim. Deputado... Não tem mais ninguém. Então, todos os votos estão computados, exceto a deputada Célia Jordão, que está de licença. Deputado André Corrêa acaba de conseguir registrar o voto no painel. Então, a presidência proclama o resultado. Votaram 69 senhores deputados, 21 votos não, 48 votos sim. O projeto foi aprovado. Vai autógrafo. Declaração de votos. Para declarar, deputada Renata Souza, deputada Lilian Bering. Pode começar, deputado. Deputado Luiz Paulo, deputada Verônica Lima. Senhoras deputadas, senhores deputados, o dia de hoje é um dia lamentável para essa casa, lamentável para os servidores e servidoras do Estado do Rio de Janeiro, porque a gente acabou aqui aprovando uma situação de barbárie para os trabalhadores e trabalhadoras do Estado do Rio de Janeiro. São milhares de servidoras e servidores que serão impactados diretamente diante dessa situação. E aí, inclusive, senhor presidente, a nossa bancada fez uma emenda, a emenda 71, que cabia, inclusive, para revogarmos esse decreto. Infelizmente, essa emenda não foi acatada, porque a gente entendeu que não tinha formas de minimizar o que já era péssimo, ruim e inconstitucional. É por isso que vamos à justiça, porque a gente sabe da inconstitucionalidade desse projeto. E é importante destacar também que a mensagem que o governador Cláudio Castro
passa para a população do Rio de Janeiro, a mensagem que esta casa passa para a população do Rio de Janeiro é que não está olhando a longo prazo a situação financeira e fiscal do Estado. Porque botar a mão na previdência dos servidores e servidoras é uma das principais absurdos, mas não só isso. É, na verdade, uma lógica que tem se repetido. Eu fui membro da CPI do Rio Previdência, ao lado do deputado Flávio Serafini, e a gente já viu ali o rombo que estaria no Rio Previdência. Então, nesse sentido, é central que hoje, quando a gente vê essa casa que preferiu aliviar o caixa do governador Cláudio Castro de hoje, do que a segurança concreta das aposentadorias de amanhã, dos inativos e dos pensionistas, é, na verdade, selar aqui no estado do Rio de Janeiro de hoje o colapso do Rio Previdência amanhã. Foi isso que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, por isso nós votamos contra. Se o governador alega que precisa compensar os déficits passados, que faça de forma transparente, sem confiscar o único ativo a longo prazo que garante o futuro atuarial, que garante o futuro dos servidores e das servidoras do Estado do Rio de Janeiro. Mas ele não quer transparência, pelo contrário, ele prefere favorecer os seus aliados. E na última semana, quando a gente estava aqui falando sobre o refis, o refinanciamento dos maiores devedores do Estado do Rio de Janeiro, a gente lembrou que um dos maiores devedores é a refinaria de Manguinhos, que deve mais de 12 bilhões do Estado, que é amigo, e o dono é amigo do Cláudio Castro, e que, portanto, o governador também beneficia os seus amigos quando não cobra concretamente os grandes devedores do Estado. E é por isso que eu repito, senhor presidente, a crise previdenciária no Estado do Rio de Janeiro é um projeto do Cláudio Castro, que não tem responsabilidade com os seus servidores e servidoras. E Cláudio Castro está seguindo a linha e a cartilha dos governos passados. E essa história nós já conhecemos. Já foi dito aqui em 2016, 2017, quando os servidores precisaram pedir comida. É isso mesmo. Atrás de cesta básica para poder se alimentarem. E é isso que o governador Cláudio Castro quer. Os servidores na penúria, em especial os pensionistas, os inativos e também os aposentados. Então, senhor presidente, a gente votou não a essa barbárie, nós votamos não a essa lógica nefasta do governo Cláudio Castro em retirar os direitos dos servidores e das servidoras, em especial do Rio Previdência. Isso que o Cláudio Castro faz é uma verdadeira covardia contra os servidores e as servidoras do Estado do Rio de Janeiro. E a gente já sabe há muito tempo que Cláudio Castro não gosta dos servidores e das servidoras do Estado que fazem o Estado funcionar. Por isso, votamos não a essa covardia contra os servidores e as servidoras. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Renata Souza. Deputada Lilian. Queria dizer que eu não gostaria de estar do lado dos vitoriosos nesse dia. Esse dia 22 de outubro vai ficar marcado como o dia da barbárie, o dia no qual cada um de nós que votou, e aí eu falo de novo, a minha bancada do PCdoB com muito orgulho votou contra essa barbárie, contra a situação de tirarmos o direito das pessoas de uma alimentação digna, porque quando você tira de um aposentado que trabalhou sua vida inteira, de um servidor público e de um pensionista que se dedicou a vida inteira e que fez concurso público, como é o meu caso, que sou da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Podemos ser poucos, mas nós temos muita garra, muita luta para simplesmente defender as pessoas. E não pense vocês que a gente vai deixar por barato, porque a gente sabe muito bem, eu como emergencista sei muito bem que quando a gente desiste da vida de alguém, nós estamos lá e conseguimos
conseguimos ganhar o impossível. Então, quero dizer que vai ter muita luta, que vai ter muita briga. Quero dizer que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro vai estar toda aqui, porque nós não vamos que tirem a mão do nosso dinheiro, porque nós trabalhamos muito, nós somos servidores públicos, nós merecemos o respeito. E é isso que a minha bancada vai trazer, porque a gente precisa de dignidade para poder ter saúde nesse estado e nesse país. Muito obrigado, presidente. Presidente. Obrigado, deputada Lídia. Deputada Verônica. Presidente, eu queria muito rapidamente, primeiro, reconhecer e valorizar um esforço que foi coletivo do Colégio de Líderes, realizado algumas horas atrás, para a gente conseguir minimizar o impacto dessa matéria, que é certamente uma matéria muito negativa. E, sobretudo, ela é muito negativa para os servidores públicos aposentados. Dizer que essas pessoas, além de terem estudado para passar num concurso, elas têm uma vida dedicada ao serviço público estadual. No momento em que as pessoas se aposentam, é o momento que elas têm para poder curtir pelo menos um pouco a vida, desfrutar, né, daquilo que elas plantaram ao longo de décadas de dedicação à população do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente tem uma mensagem do governador Cláudio Castro, que coloca, né, o Rio Previdência como um ativo para ele poder apurar recursos para pagar dívidas do Estado. A gente sabe que esse desafio com a dívida do Estado do Rio de Janeiro é um desafio antigo, mas o único ativo e o principal ativo que deveria ser preservado é a aposentadoria desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Por isso que na tarde de hoje a gente votou não a essa mensagem do Executivo. Dizer que o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras votou de forma unânime contrários à mensagem do governador Cláudio Castro, que visava meter a mão nos recursos dos nossos aposentados e aposentadas. Então, nosso voto declarado aqui e defendido é o não. Obrigado, deputada Verônica. Deputado professor Josemar vai falar na tribuna. Ele pode depois? Merece? Declarar? Merece? Ah. Coração com você. Então... o senhor tá aí, desculpa, companheiro. Não vai falar não? Tá onde? É o senhor. Reivindicando aqui a vez. Gentilmente ele cedeu. Tá certo. Primeiro, eu quero manifestar minha posição, que já é pública, que nós já havíamos nos manifestado na outra sessão e reafirmar o nosso voto não. É importante destacar que esse recuo, esse acordo, é parte da mobilização que os servidores fizeram. Se não houvesse esta mobilização, nós não teríamos nenhum acordo ou nenhum avanço. Digo isso porque a sociedade passou a discutir a questão do Rio Previdência. Casas legislativas, inclusive, aprovaram moções de questionamento a este PL, como foi o caso de Carmo, dos vereadores de Carmo, como foi o caso dos vereadores de Nova Friburgo, que aqui tem uma representação. Ou seja, a sociedade impôs e os servidores impuseram este recuo. Agora, é importante dizer o seguinte, deputados e deputadas que aqui estão. A perspectiva, como foi bem colocado aqui, não era de salvar a Previdência, porque se fosse de salvar a Previdência, nós estaríamos discutindo o alimentar o Rio Previdência, garantir maior receitas para o Rio Previdência e não tirar o royalties para salvar o governo de Cláudio Castro. Não, esse projeto não atende a população carioca e fluminense. Esse projeto não atende os servidores. E quando eu falo
população carioca e fluminense, estou dizendo que não existe serviço público de qualidade sem servidor público valorizado. O servidor na ponta que garante a política pública sendo real e efetiva. É o servidor que garante que os serviços de assistência, de saúde, de educação venham a chegar à ponta. E digo mais, para os demais servidores do Estado do Rio de Janeiro, não, esta foi a primeira batalha, mas é importante que não pare, porque se pararmos, em outra legislatura esse projeto volta. E se volta, volta para tirar direito dos trabalhadores. Eu disse aqui semana passada, a cada rombo da Previdência, e nós temos um histórico de desmonte, de saqueamento do Rio de Janeiro, que vem desde sempre, mas que poderíamos listar 2014, que poderíamos listar 2020, que poderíamos listar o ano passado, quando houve a retirada de 4,9 bilhões da Previdência. Nós poderíamos falar disso, mas nós dizíamos e dizemos e afirmamos, é para ficar de olho, porque se mudar a fórmula mais à frente, o que vai acontecer é o seguinte: hoje o servidor que paga 14%, que outrora pagou 11%, mas que muito tempo atrás pagava 9%, e 2% era para o IASERJ, vai estar pagando 18%, 22%, e quem sabe, de forma muito triste, ter a privatização da Previdência do Estado do Rio de Janeiro, não garantindo de forma séria aos trabalhadores e trabalhadoras o seu tempo de aposentadoria, além do mais, com maldades que podem vir a aumentar o tempo, inclusive, de contribuição. Então, é importante destacar que nós votamos não, com a convicção de que defendemos os trabalhadores. Nós, do PSOL, votamos não no nosso conjunto, entendendo que os trabalhadores é que fazem girar o Estado do Rio de Janeiro. E estaremos atentos a qualquer movimento, a qualquer ação do governo de Cláudio Castro contra a população carioca e fluminense. Fica aqui o nosso voto não, o voto da bancada do PSOL, o meu voto enquanto representante, eu que sou professor, sou servidor público estadual também, tenho orgulho de participar como servidor público e do nosso mandato, que honra a categoria e os representantes que aqui me colocaram. Muito obrigado, presidente. Obrigado, professor Josemar. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presentes em plenário, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Votei não a esse horroroso projeto que quer meter a mão no bolso dos pensionistas e dos inativos do Fundo Financeiro do Rio Previdência. Esse projeto é um descalabro, porque desrespeita os cálculos atuariais. Esse projeto desrespeita a perspectiva de futuro que pode ter o funcionalismo público, não somente os inativos e pensionistas, mas também os ativos. Porque o Rio Previdência é sustentado pelas contribuições individuais de ativos, inativos e pensionistas, pelas contribuições patronais, que é o dobro das individuais, que fazem os poderes. E também por recursos dos royalties e das participações especiais. E quando o dinheiro não dá, se suplementa com recursos do Tesouro.
Esses últimos anos, a receita de royalties de participação especial foi generosa, porque o preço do barril do petróleo subiu bastante e a cotação do dólar teve batendo aos R$6, o que não está acontecendo mais no dia de hoje. E o que o governo pensou desde 2014? Por decreto, fez uma troca de fontes, isto é, já tinha pago grande parte da sua dívida com a União, de 4,9 bilhões de reais, com a fonte Tesouro, que chama-se fonte 100. Aí fez uma operação contábil, respaldado no decreto, trocando da fonte 100 para a fonte 104, que é royalties de participação especial. E com isso, esvaziou em 4,9 bilhões de reais os cofres do Rio Previdência. Mas o Tribunal de Contas, na análise das contas de governo de 24, afirmou que, para ter legalidade essa operação, ela não poderia ser por decreto, teria que ser por lei. E aí, nesse sentido, neste ano de 25, quando eles querem fazer a mesma operação, que nós estamos no mês 10, o pagamento relativo à dívida do Estado com a União se faz mensalmente. Então, já se pagaram 10 meses. Vai ter novamente uma mudança de fonte e do mesmo valor de 4,9 que é o valor, bilhões, que é o valor que se paga por decisão do Supremo, do ministro Toffoli, que é pagar em 24 e 25 a dívida no mesmo valor que se pagou em 2023. Dito isso, pretendeu o governo espaçar isso ao longo dos anos, porque uma lei, ela vigora até que não seja mais utilizada. Ainda mais, botou a possibilidade também de uma parcela desses recursos ir para a segurança pública. A segurança pública, deputada Carla, já usa dinheiro do royalties PE, que é o fundo chamado FISED, que é o Fundo da Segurança Pública. Já o usa. Então, a possibilidade de usar ainda muito mais. Ora, diante disso, não pode ter nesse parlamento ninguém que queira ver o Fundo Previdenciário Financeiro desabar. Então, se formou uma certa unidade entre diversos partidos contra essa possibilidade. Além do mais, esse projeto eu considero inconstitucional, porque o tema da Previdência não deve ser tratada por lei ordinária, e sim por lei complementar. Chama isso uma inconstitucionalidade formal. Mas tem também inconstitucionalidade material, porque o tema previdenciário é protegido pela Constituição. E tem, de cabeça, 2 artigos que estão sendo contrariados. Artigo 6º e 40 da Constituição Federal. Então, se tem constitucionalidade material e se tem inconstitucionalidade formal, farei uma representação de inconstitucionalidade no Poder Judiciário. E, evidentemente, aqui, votamos contra. E o que houve é que o governo, dessa vez, não aconteceu como aconteceu com o Refis, que aprovaram o projeto que quiseram, inclusive pagamento de precatório de terceiro. Em linguagem popular, passaram o cerol em todos nós que estamos na oposição. Dessa vez, o governo deu uma pequena recuada para que a lei que hoje foi aprovada só vigore até 31/12/2026, isto é, por um ano
e 2 meses. Porque hoje é dia 22, até o tempo do governador sancionar, vai dar 1 ano e 2 meses. Mas você veja que tristeza, se de um lado se toma dinheiro do Rio Previdência, que parte foi tomado com aquela malfadada, horrorosa, ilegal Operação Delaware, agora está se despedaçando também o dinheiro do Rio Previdência, com 2,6 bilhões de reais aplicados no Banco Master e nos seus associados. Hoje mesmo, manchete do jornal O Globo, uma das associadas ao Banco Master pediu recuperação judicial. E lá vão nossos 100 milhões de reais do Rio Previdência que estão lá aplicados. E o Banco Master está indo à garra. Parece que essa é uma prática sucessiva, querer dilapidar o patrimônio do Estado. Porque também a SEDAI tem 200 milhões de reais aplicados em CDB do Banco Master. Tudo isso já denunciado e por escrito ao Tribunal de Contas. Então, dito isso, veja como é tratado o nosso inativo e pensionista. Por isso, fizemos questão de votar contra e mostrar a negatividade desse projeto, como é um projeto extremamente nefasto para todos os poderes. Porque quando a gente fala de inativo e pensionista, são de todos os poderes. Todos os inativos e pensionistas, de todos os poderes, estão lá no Rio Previdência. Então, senhor presidente, fiz questão de fazer a minha declaração de voto para justificar porque votei não contrário ao projeto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputada Carla. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de saudar o deputado Luiz Paulo, pelas colocações feitas e dizer que é uma aberração o que aconteceu hoje aqui, porque a gente entende que a administração pública ela tem que ter planejamento e seriedade e que o maior patrimônio de uma administração é o servidor público. Eu, Carla, entendo como apropriação indébita retirar dinheiro do fundo de previdência de servidores, até porque se desconta do salário do servidor recursos mensais para a previdência. Então, quer dizer, aquele servidor leva a vida inteira, né, pagando e na hora que se aposenta não tem a segurança de estar recebendo seus salários. A gente já vê o achatamento no salário dos aposentados e pensionistas do Estado e da administração pública em geral. Eu falo sempre que com a briga entre o rochedo e o mar, os mariscos é que levam o raio. E, como sempre, é o servidor público que está levando o raio há muito tempo, com a incerteza de pagamento de seus salários, com as administrações sempre buscando dar jeitinho. Eu acho que tem que se colocar realmente amor no coração, compromisso com a administração, porque sem um servidor nada se faz. E é uma pena também que os royalties de petróleo, que é uma compensação ambiental, que deveria ser usada no desenvolvimento, na saúde, na educação e na questão ambiental, que a gente vê tantos desastres aí ocorrer, sejam utilizados para pagamento de dívidas de coisas irresponsáveis que a gente vê aí. Como o nosso deputado Luiz Paulo falou, foi a venda da SEDAI. Agora é apelar para o Fundo de Previdência dos servidores inativos, dos pensionistas do Estado. Então, eu acho que é um absurdo, as pessoas têm que entender isso de forma verdadeira e
ano que vem, que é ano eleitoral, fazer as suas escolhas, porque a gente precisa ter administradores realmente que estejam comprometidos e que tenham capacidade administrativa. Não para arrumar jeitinho, para poder estar na lei, mas para que realmente faça a população fluminense feliz. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Carla. Meu amigo, deputado Yuri Moura. Muito obrigado, presidente e amigo Guilherme Delaroli. Bom, presidente, essa moda começou com a reforma da Previdência em 2019 e agora no Congresso Nacional, Dionísio Lins, se reflete também na tal da reforma administrativa que tem gente do Estado do Rio de Janeiro defendendo, e essa casa, sob a presidência da Unali, da deputada Tia Ju, está marchando contra, porque é um projeto de desmonte do serviço público, de desmonte das carreiras públicas e, logo, de fazer com que tudo que é público possa estar aberto ao interesse privado. O que Cláudio Castro está fazendo no Estado do Rio de Janeiro é um grande saldão, é uma liquidação, queima de estoque do Cláudio Castro. Quer vender imóvel, quer raspar o dinheiro da Previdência, aponta o orçamento que tem 20 bilhões de déficit. Quando a gente chegou nessa casa, nessa legislatura, desvinculou um monte de fundo que combate a pobreza, fundo que garante política de transporte público, fundo de defesa dos direitos das mulheres. Tentou roubar 900 milhões da SEDAI, e se não fosse essa casa fazendo a denúncia, se não fosse o Tribunal de Contas do Estado proibir, anular, cancelar o ato, a SEDAI tinha dado 900 milhões para Águas do Rio, e a gente não sabe aonde vai parar a vontade, a fome, a sede de Cláudio Castro de acabar com o Estado do Rio de Janeiro para entregar para quem vai vir depois o caos, a terra arrasada. Cláudio Castro, a gente não precisa de saldão, de liquidação, de queima de estoque, muito menos quando se mexe no dinheiro da Previdência. Estamos falando de dezenas de milhares de servidores e servidoras que se dedicaram na educação, na saúde, na defesa civil, na segurança pública, na parte administrativa. E estamos dizendo também de centenas de milhares que também irão se aposentar. Porque o rombo no Rio Previdência, que Vossa Excelência tentou fazer algo maior hoje, e por conta do diálogo dessa casa foi brecado, não prejudica só quem hoje é aposentado e pensionista, mas também quem virá. Então, como um governador que anuncia, que defende concurso público, que vai fazer chamamento para as forças policiais, para as salas de aula, para a saúde, não se preocupa com a caixa que vai pagar no futuro a dignidade dessas pessoas por meio das suas pensões e também das suas aposentadorias. O Estado do Rio de Janeiro não aguenta mais tamanha irresponsabilidade. A dívida só cresce. A cada ano que votamos o orçamento aqui, o déficit só cresce. E, ao mesmo tempo, a gente não enxerga nenhum reflexo na vida do cidadão fluminense. A gente não vê obra nos nossos municípios. A gente não vê a recomposição salarial que o Cláudio Castro deve. Mais de 12% que deve. Vou falar de novo. Já estou sendo processado, não tem problema. O senhor é caloteiro. Cláudio Castro é caloteiro. Deu calote no Super RJ. No primeiro ano dessa legislatura, nós tivemos que lutar para ele garantir R$600. O senhor já viveu com R$600? R$600 para 60 mil famílias que estavam com 2 parcelas de Super RJ atrasadas. Lutamos aqui para que recebesse as 2 e mais 2 depois. Cadê projeto habitacional? Eu sou da região serrana, Centro-Sul Fluminense. Não entregou uma casa. Uma casa. Uma casa. Cadê o investimento na política de mobilidade urbana? Diminuição de tarifa no metrô? Expansão do bilhete único no transporte interestadual, intermunicipal? Não tem. Então eu não sei o que Vossa Excelência faz com tanto dinheiro dos déficits, dos rombos, das dívidas e agora também da liquidação que está tentando fazer no Estado, vendendo imóvel, vendendo a Previdência, vendendo o que sobrou da SEDAI. Essa casa não pode admitir. Nós temos responsabilidade com o futuro do Rio de Janeiro. Já não chega a história do Brasil que foi injusta com a gente. Como muito bem fala aqui o companheiro Mauro Osório, como discute aqui vários pensadores da academia e do Fórum Permanente de Debate da LERJ, deixamos de ser capital, um vazio. Fomos fundidos, um vazio. E agora, que essa casa com muito esforço, antes mesmo de eu estar aqui, por isso que eu falo com muito orgulho,
de ter tido a chance de votar, construiu o PEDES, um programa estratégico de desenvolvimento econômico e social, um horizonte, feito a muitas mãos aqui de deputados e deputadas, de muita gente técnica, da sociedade civil. Agora que a gente aponta um caminho, encontramos no meio do caminho uma pedra. E essa pedra se chama Cláudio Castro, o maior irresponsável que já sentou na cadeira do Palácio. E que não vem aqui defender as arbitrariedades que faz. E que erra desde o primeiro governo. Então, seguiremos na oposição. Seguiremos denunciando, sem medo de processo, sem medo de perseguição, sem medo do apoio milionário que Cláudio Castro dá aos nossos opositores e nossas bases. Porque nós temos responsabilidade com o povo das cidades do estado do Rio de Janeiro. E assim como votamos não hoje, iremos votar não contra tudo que seja lesado ao servidor e à nossa população. Cláudio Castro, acorda, vai governar, vai trabalhar, porque ninguém aguenta mais. O Estado não está em liquidação. Obrigado, deputado Yuri. Deputada Índia Armelau. Presidente, você percebeu como eles gostam de colocar a gente de vilão? Então eu quero deixar uma coisa bem clara. Não vai atrasar salário. Nós não somos contra o servidor. Só você não percebeu que realmente o conservador quer você independente e quer arrumar as coisas. Estamos felizes? Não. Mas arrumamos um jeito de não fazer o Rio de Janeiro parar. O Propag que é bom, o Lula não assina. Porque ele já deixou claro que o Sudeste é conservador e não vai ajudar. E tu não fala nada? Cadê a CPMI do INSS? Bando de velho aí, sem dinheiro, sem fazer nada, e todo mundo aqui na Assembleia calado. Ninguém falando porcaria nenhuma. Aí querem colocar a galera aqui da direita como contra a galera? Contra o servidor? O meu pai também é aposentado e minha mãe. Sabe a primeira coisa que eu fiz? Senta aqui, vamos conversar, porque eu vou te explicar. Não é essa narrativa que estão falando aí, não. Então, antes de bater em quem realmente está do lado da população, procure ver o que está escrito no projeto. Nós estamos com vocês. Eu não estou jogando para a galera. Sabe por que todo mundo votou não aqui? Para fazer mídia para vocês. A gente está aqui para defender o Estado. Acima de tudo, nós somos o povo, a nação carioca. Então pense nisso antes de ficar vaiando e ficar atacando a gente nas redes sociais. Obrigado, presidente. Sabe as palavras, deputada Índia. Anuncio. Em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 2622/2023, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que altera a lei número 8.561, de 10 de outubro de 2019, que institui o Programa Estadual de Aprendizagem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para incluir a prioridade de vagas para jovens tutelados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei número 4277, de 2021, de autoria do deputado Daniel Liberon, que institui a campanha permanente de orientação, conscientização e prevenção da espototricose nas unidades de saúde situadas no Estado. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas de saúde favorável, com emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de Defesa e Proteção dos Animais favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores: deputada Élica Takimoto, deputado Felipe Pobel, deputado Chico Machado e deputado Alexandre Quinoclope. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação as emendas da Comissão de Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei número 2134 de 2023, de autoria do deputado Carlinhos Menegá, que declara como patrimônio paisagístico, turístico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro a Reserva Biológica do Tinguá, localizada no município de Nova Iguaçu. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça
pela constitucionalidade, de defesa do meio ambiente, favorável, e de assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável. Relatores deputados Luiz Paulo, André Corrêa e Renato Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorne em segunda discussão. Projeto de lei número 2539/2023, de autoria da deputada Érica Takimoto, que declara o Museu da Casa Santos Dumont como patrimônio histórico, científico e cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de Cultura, favorável, de Ciência e Tecnologia, favorável, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável. Relatores deputados Verônica Lima, Tiago Gagliasso, Dani Balbi e Renato Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorne em segunda. Projeto de lei número 3302, de autoria da deputada Dani Monteiro, que declara como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro o boi pintadinho e o mineiro pau, e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia dessas manifestações culturais. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de Cultura, favorável, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável. Relatores, deputado Vinícius Cosolino, deputada Franciane Mota e deputado Renato Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorne em segunda. Em discussão única, projeto de resolução número 1154, de 2024, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma à senhora Amanda Neves Ferreira, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissões de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1273, de 2025, de autoria dos deputados Rodrigo Bacelar e Samuel Malafaia, que concede a medalha de Tiradentes e o respectivo diploma ao coronel de artilharia do Exército Brasileiro, o senhor Alexandre Roberto da Silva. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 1545, de 2025, de autoria da deputada Zeidan, que concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade a Marê Guedes. Parecer das Comissões de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Relator, deputado Yuri Moura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1575, de 2025, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que concede o prêmio Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, a assistente social Adriana Queixa. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Relator, deputado Felipe Poubel. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 3013, de 2024, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera como patrimônio imaterial para fins de preservação da cultura e da história as velhas guardas da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Pendendo parecer da Comissão de Cultura.
Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, Verônica Lima, não está aí. Deputada Sara Pôncio. Presidente, acompanha a CCJ. Obrigado, deputada. Com o parecer emitido, em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Projeto de lei número 3581 de 2024, de autoria da deputada Marina do MST, que declara como patrimônio histórico material do Estado do Rio de Janeiro, Palmeira Jussara, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Meio Ambiente. Para emitir parecer da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Parecer pela juridicidade, presidente. Pela Comissão de Meio Ambiente, quero designar nosso presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe a CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Projeto de Lei 5466 de 2025, do deputado Júlio Rocha, que declara como patrimônio cultural e religioso de natureza imaterial o culto e a devoção a Nossa Senhora do Carmo, no Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer, deputado Rodrigo Amorim. Pela juridicidade com emenda, presidente. Obrigado, deputado. Pela Cultura, deputada Sara Pôncio. Favorável, presidente. Queria designar a deputada Sara Pôncio para emitir pelos Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Favorável. Obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto a ser emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei número 6141 de 2025, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim e Sara Pôncio, que estabelece medidas para garantir o acesso seguro e eficaz ao spray de extratos vegetais como instrumentos de legítima defesa para as mulheres. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, a questão de ordem, eu sou autor da matéria. Deputado Fred Pacheco. Senhor presidente, questão de ordem. O parecer já foi dado de relatoria do deputado Alexandre Knoploch pela constitucionalidade, só não foi publicado porque foi na última sessão. Mas o parecer já foi exarado. Publica o parecer que já foi dado e aprovado pela comissão. Mas aí... Como não? Mas aí vai passar a carroça na frente do boi. Deputado Fred Pacheco, para emitir parecer. Para acelerar, mas não tem óbice nenhuma nisso. Mas o parecer já publicou, foi como é que dado, a gente... publica. Ele só vai... Mas vai votar o que ele não só vai publicou. novamente dizer o que já foi decidido na CCJ. Parecer é pela constitucionalidade. Obrigado, deputado Fred. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Parecer favorável, presidente.
A presidência avoca pela segurança pública, parecer favorável. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Pelo Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo, por gentileza. No mérito, volto a votar favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não haver quem queira discutir, é encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorne em segunda. Presidente, rapidamente, deputado Fred. Rapidamente de saudar os estudantes de Direito da Universidade de Estácio de Sá, que estão aqui. Por favor, levantem a mão. Uma salva de palmas a todos os estudantes de Direito. E aqui quero fazer uma menção, porque também sou bacharel em Direito e iniciei meus estudos de Direito na Universidade de Estácio de Sá. Depois fui para Metodista, mas quero dizer que saúdo a cada um de vocês, bons estudos, que possam ter muito sucesso na carreira de vocês. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela presença de todos e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Deputada Sara Pôncio. Presidente, eu gostaria de defender esse projeto, não apenas como parlamentar, mas como mulher que tem escutado relatos e histórias de tantas outras mulheres. Só quem é mulher sabe exatamente a realidade que a gente passa, que a gente vive. A sensação de insegurança, o medo, quando a gente precisa sair de casa sozinha, quando a gente precisa pegar um transporte público para ir para o trabalho ou voltar à tarde da noite, os assédios que a gente passa. Então, eu acredito que essa casa defender não é só um privilégio a autodefesa, né? A garantia de um direito. Eu, por exemplo, não teria a menor pena de dar uma espreizada na cara de qualquer covarde que tenha atentar contra a minha honra. E eu acredito e defendo muito que as mulheres tenham esse direito, que é o direito de se proteger. É o direito de se defender a sua honra. E quanto mais a gente entender, quanto mais a gente se blindar, se motivar nesse sentido, acredito que a gente vai alçar cada vez mais essa sensação de segurança que todas as mulheres merecem. Então, defendendo aqui junto com o deputado Rodrigo Amorim, em conversa, a gente escrevendo, né, acreditando muito de que as mulheres têm esse direito de se defender, de se proteger, e é o uso regulamentado, o uso correto do spray para as mulheres se defenderem. Então, obrigada. Obrigado, deputada Sara Pôncio. Por mim, eu daria um porte de arma para vocês transportarem uma bazuca. Mas como eu não tenho esse poder... Lindo deputado Magrinho Rodrigo Amorim. Declaração de voto, presidente. Em primeiro lugar, agradecer aqui a generosidade da deputada Sara Pôncio de ter me permitido ser autor, junto com ela, de um projeto, de uma pauta que é do mandato da deputada Sara, que é a defesa da mulher, mas, sobretudo, também falar do combate à criminalidade, do combate aos vagabundos covardes que ousam, de alguma forma, afrontar mulheres, agredir mulheres, seja no ambiente doméstico, com a violência doméstica, seja, como bem disse a deputada Sara, no âmbito dos transportes, de dentro de um transporte público, nas ruas, no ambiente de trabalho, ou seja, qualquer covarde, homem, que cometa essa atrocidade de alguma forma de cometer algum tipo de violência contra a mulher, nós, conservadores, defendemos o inegociável direito à vida, à integridade física, à honra e, sobretudo, o direito que toda mulher tem de ser o que ela bem entender e estar onde bem entender. Portanto, é fundamental nesse momento que a gente possa aprovar um projeto dessa envergadura que marca a história no Rio de Janeiro como vanguarda no enfrentamento à política de combate ao crime e à violência contra a mulher, e dizer que o projeto é amplo, garante o acesso ao spray de pimenta, popularmente conhecido como spray de pimenta,
mas, sobretudo, impõe que, por exemplo, o governo possa fornecer gratuitamente para aquelas mulheres que já estão amparadas numa política de proteção, numa medida protetiva, no caso de violência doméstica, que essa mulher possa ter acesso a esse equipamento de segurança e que, enquanto nesse país uma mulher não possa portar uma arma de fogo, que, por enquanto, graças a uma medida adotada aqui no Parlamento Fluminense, de minha iniciativa junto com a deputada Sara Ponço, que toda mulher possa portar e levar consigo um spray de pimenta e, como bem disse a deputada Sara, dar uma sprayzada na cara de qualquer vagabundo que ouse cometer qualquer tipo de crime ou qualquer tipo de violência contra a mulher. Parabéns, deputada Sara. Parabéns ao Parlamento que aprovou nessa primeira discussão esse projeto que eu tenho convicção que vai se tornar lei no Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão única, projeto de resolução número 1151 de 2024, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Neymar da Silva Santos. Pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer é pela prejudicabilidade, porque a resolução número 45 de 2023 já outorgou a medalha ao Neymar, absolutamente merecida, mas já foi ofertada. Obrigado, presidente. Esse é o pai. Não, esse é o pai. Peraí. O deputado Luiz Paulo, que fique o registro aqui. Porque deputado o Luiz Paulo, Neymar Júnior. O deputado Anderson Moraes entregou a medalha, ofertou a medalha ao nosso jogador Neymar. Inclusive, tem uma camisa autografada do Neymar com muito orgulho no meu gabinete. E agora, por iniciativa do nosso amigo, prefeito, deputado nessa casa, Luiz Cláudio Ribeiro, é merecida ele que sofreu covardias nas gestões anteriores na Prefeitura de Mangaratiba, e acredito que seja esse o intuito, justamente oferecer a medalha ao pai do jogador Neymar da Silva Santos. Agora, ficando a menção aqui, que quem salvou o pai do Neymar foi o deputado Luiz Paulo, que de forma clara e objetiva esclareceu. Então eu refaço o meu parecer, peço vênias a Vossa Excelência, e o parecer é favorável, presidente. Com o parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Amorim, Tia Ju pediu coautoria do seu projeto, tá bom? Eu também. Pode colocar eu também. Tá bonito. Lindo projeto. Falou em tacar bala em bandida comigo mesmo. Nada mais havendo tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador do dia era deputado Luiz Paulo. Era inédito hoje isso aí, mas abriu mão. Renan Jordi não está aí. Não havendo mais orador, é encerrada a sessão. O Jordi está aí, Agora já encerrou. Luiz Paulo deu o drible da vaca. Deputado Renan Jordi. O motivo que me traz novamente a esse plenário, a essa tribuna, senhor presidente, é retratar a hipocrisia daqueles que se colocam nessa casa, daqueles que se opõem à ordem, daqueles que se opõem às forças de segurança pública e se calam diante dos crimes cometidos pelo crime organizado, por traficantes que tiranizam a população de bem dentro das comunidades, dentro das favelas do estado do Rio de Janeiro. Aqui eu trago uma notícia, senhores. Mulher morre após ser atingida por tiro dentro de carro no Rio de Janeiro. Mais especificamente dentro de uma favela em São Gonçalo. E o que se vê dentro dessa casa, senhor presidente, é o silêncio mórbido, a hipocrisia caótica, que toma conta de algumas dezenas de deputados aqui, que se calam diante da violência provocada pelo crime organizado,
se calam diante dos assombros cometidos com a população de bem, se calam diante dos policiais que são mortos em ação policial, tentando combater o crime organizado, tentando combater esses mesmos vagabundos que são defendidos por algumas dezenas de deputados dessa casa. E volto a perguntar, quem é que financia a campanha desses senhores? Quem financia e quem se interessa em que eles estejam aqui dentro e se calem diante disso aqui, ó? Porque isso aqui, senhores, é apenas mais um caso. E certamente já virou estatística. Já entrou para o rol de números de pessoas de bem assassinadas, cruelmente assassinadas no estado do Rio de Janeiro, pelas mãos do crime organizado, pelas mãos de traficantes, pelas mãos daqueles que tiranizam e que impõem o medo à população de bem, seja ela aonde moram, seja no asfalto, seja dentro das favelas, seja onde for. Já me cansa, às vezes, que venho aqui falar dessa hipocrisia mórbida, dessa canalice que se cala diante da violência do crime organizado, que impõe as suas verdadeiras leis, as suas próprias leis. Mas quando há uma atividade profícua, eficiente de segurança pública, das nossas forças de segurança pública, o que fazem aqui é achincalhar a nossa polícia militar, é achincalhar a nossa polícia civil, com o único objetivo, creio eu. Não há outro objetivo daqueles que se propõem a fazer um trabalho parlamentar deste modo, se não promover a desordem, fortalecer o tráfico, fortalecer o crime organizado, para aqueles que têm, na sua presença dentro desta casa, a possibilidade de reforçar, de reafirmar e de empreender cada vez mais avanço do crime organizado no estado do Rio de Janeiro. Então, deixo aqui, senhores, mais uma vez o meu repúdio ao silêncio dessa canalice que se impõe daqueles que defendem aquilo que não presta, aqueles que defendem vagabundo, aqueles que se colocam a favor do crime organizado. Não muito diferente, mudando um pouco de assunto, mas tratando também de crime, porque na prefeitura de Niterói, o que se tem é arroubos e arroubos de crimes, denúncias de corrupção, e volto aqui a falar desse caso aqui. O caso do estelionatário, vereador suplente do PDT, em Niterói, que distribuiu mais de 140 moções, e que o prefeito, que já comeu comidinha de presídio, e que deve estar acostumado a lidar com o estelionatário, mantém esse vereador Rafael Costa, esse que adora bater em porta de igrejas e dizer que é santinho, mas capitaneia um dos maiores movimentos de destruição da Igreja Católica por dentro. Esse mesmo, senhores, é o estelionatário que a própria Câmara de Vereadores de Niterói já disse que não o autorizou a fazê-lo, distribuiu, imprimiu, senhor presidente, imprimiu moções de aplauso, creiam se quiserem, creiam, pasmem, imprimiu moções de aplauso através da sua impressora dentro de casa. Agora vejam, a que ponto chega um vereador suplente apaniguado do prefeito Rodrigo Neves para tentar aferir algum tipo de destaque, algum tipo de prestígio dentro da cidade de Niterói. É a esse grupelho que os moradores de Niterói, aqueles que trabalham na cidade de Niterói e aqueles que visitam a cidade de Niterói estão entregues. Eu, como morador, eleitor e deputado estadual da cidade, me envergonha antes de denunciar um crime como esse. Porque quem comete isso aqui é capaz de fazer qualquer coisa.
E pasme, senhor presidente, volto a repetir. Esse estelionatário permanece apaniguado na prefeitura de Niterói com a conivência do prefeito e em defesa da nossa população, em defesa da nossa cidade, que não merece esse tipo de coisa. Noticiamos o procurador da Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que investigue a notícia crime da qual estamos dando parte, para que se investigue de forma contundente. E coisas como essa, porque isso aqui, debaixo de tanta sujeira que acontece em Niterói, senhores, isso aqui parece até piada, mas não é. É apenas mais um estelionatário que achou que em Niterói pode se fazer qualquer coisa, porque lá o crime, segundo ele, pelo que vê, ou pelo que imagino que veja, acha que até um crime como esse compensa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Renan. Está encerrada a sessão.